Paz do Senhor, irmãos. O pastor está cobrando a hora aqui. Com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos uma vitória que Deus nos deu. Mais uma vitória que Deus nos deu, né? Porque Deus tem nos dado vitória a cada dia. E foi um milagre que aconteceu na vida da Geisa, uma situação que nós passamos o ano passado. 2018 foi um ano muito complicado para nós, na área da saúde. Nós tivemos a Alícia internada 10 dias em março, mas não é esse milagre que nós vamos contar. E em agosto, a Geisa sofreu um acidente. Vou ser bem breve, que eu vou passar para ela e ela vai contar com mais detalhes. A Geisa sofreu um acidente em agosto, um dia após o encontro de mulheres. Ela indo para a faculdade, ela rodou de carro na serra, bateu numa mureta, a frente do carro acabou e ela foi levada para o Santa Teresa e começou os exames a fim de descobrir se ela teve alguma fratura. E ela não teve nenhuma fratura, mas aí começou essa história que vai ser contada agora. Através desse acidente, o Senhor mostrou o que Ele realmente queria nos mostrar, que foi descoberto que a Geisa tinha um tumor entre os pulmões, e um tumor do tamanho de uma laranja. E vou deixar que ela conte. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que foi Ele que fez esse milagre. Foi um momento muito difícil. A minha parte eu fui muito pego de surpresa. E eu, quando fui no hospital, que a doutora reuniu comigo e com a Geisa, falou que do acidente estava tudo bem, mas tinha esse achado desse tumor. E aí a casa cai pra gente, né? E a gente fica, e agora? Como vai ser daqui para frente? Como eu preciso me comportar? E eu coloquei na minha cabeça que, diante daquela situação toda que nós íamos passar, e que estava apenas começando, eu precisava ser forte. Eu, como sacerdote da minha casa, como cabeça da minha casa, eu precisava ser forte. Se tinha alguém ali que não podia fraquejar, era eu. E para isso, eu precisava que Deus me desse força, que Deus estivesse comigo naquele momento, porque eu já sabia que seria momentos de choro, seria momentos de muita tristeza, seria momentos em que a gente ia pairar alguma dúvida na nossa cabeça. Então o que eu pedi ao Senhor era força, que Deus estivesse comigo e que eu não podia fraquejar. E eu vou deixar para ela contar. Eu acho que Deus me deu força, acho que o meu papel eu desempenhei bem, e no final nós tivemos a vitória. Amém? Olha só, é para ser contado, não é, irmãos? Olha que mulher linda. Vou passar para ela, porque o momento aqui é mais dela. Amém, gente. Estou tão feliz de estar aqui. Sabe por quê? Eu estou viva. Irmãos, eu sobrevivi a um acidente. Eu rodei de carro na serra, meu carro ficou atravessado no meio da pista, na curva. Não veio uma carreta para bater em mim. Não aconteceu nada. O segundo carro que veio atrás já era um carro da Concer. Logo em seguida apareceu um amigo que me socorreu, que ficou comigo ali até vir a ambulância me levar, me remover, me levar para o hospital. E isso já foi o início do meu milagre. Quando eu cheguei no hospital, eu sentia muitas dores na região do peito, por conta do cinto de segurança. Parecia que eu estava toda quebrada. E foram feitos ali muitos exames, né? Tomografia, ressonância, um mundo de exames. Só que eu não tinha, um acidente não me causou nada, apenas a lesão da pancada, da batida. Só que logo em seguida chegou uma doutora me fazendo muitas perguntas, perguntando se eu tinha febre, se eu tinha dores. Eu não tinha nada, eu não sentia nada, eu tinha uma vida normal. Aí ela, porque foi encontrado um carocinho no seu mediastino, que é na região entre os pulmões, o coração, e eu vou mandar um especialista vir conversar com você.
daí passou algum tempo, eu já estava no quarto, né? Aí chegou um especialista, ele veio falar comigo. Ele disse para mim que tinha sido encontrado realmente um caroço, um tumor entre os 2 pulmões, só que não era um carocinho. Era um caroço de 7,5 centímetros, aproximadamente uma laranja grande. E ali, irmãos, começou o meu deserto. Eu fiquei desesperada, porque quem já passou por alguma situação dessa sabe que a primeira coisa que vem à cabeça é o câncer, é a morte. E eu perdi o chão, sabe? Eu fiquei imaginando os meus filhos sem mim, fiquei imaginando o que seria eu viver um câncer se eu sobrevivesse, né? Aí a gente ligou para o pastor, e o pastor logo teve uma palavra muito boa para mim. Ele me disse que Deus, não há nada que ele deixe escondido. O servo do Senhor sempre tem a cobertura de Deus. Sempre o Senhor, ele traz a memória, ele traz à tona o que está escondido. E foi nessa palavra que eu me agarrei. Passei 4 dias ali no hospital, fui para casa, e assim, sofrendo, remoendo aquilo tudo, né? Porque eu precisava absorver aquilo. Eu não quis contar para ninguém, não quis contar para os meus filhos, porque eu precisava saber o que exatamente eu tinha, que o médico só me disse que eu tinha esse tumor, mas não me deu. Ele disse que diagnóstico só seria depois, em outras consultas, com especialista. E aí eu fui para casa, passei ali 1 mês acamada por conta das dores e tal, e eu fiquei mal, muito mal. Só que o Senhor, ele sempre levanta pessoas para estar com a gente, para caminhar com a gente nos nossos piores momentos. E assim foi. Deus trouxe irmãs de oração à minha casa, gente. Todo dia tinha gente entrando e saindo, sempre, Geisa, vim orar contigo. A Kelly, quantas vezes a Kelly chegava, Deus mandou, vim orar. E assim foi. Até que um dia o Senhor, ele palestrou comigo, ele falou para mim que me deu o Ageu 2, onde o Senhor diz para ser forte, seja forte, eu sou contigo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu me apeguei a essa palavra de uma maneira indescritível. A partir desse momento eu tive certeza que eu não iria morrer, que aquilo não era para a morte, aquilo era para que o nome do Senhor fosse exaltado através da minha vida. E eu decidi então sobreviver. Eu decidi então adorar o Senhor com toda a minha alma, com toda a minha força. Nos meus piores dias, nos dias de choro, nos dias em que eu estava muito mal, eu juntava os meus pedaços e vinha para a igreja adorar o Senhor. Foram nesses dias que eu me levantei de uma maneira que eu não sei te dizer como. Não foram dias fáceis, porque uns dias eu estava muito bem, eu estava contando para alguém sobre o que eu tinha, no outro dia eu estava chorando, meio deprimida, e assim foi. Até o dia da minha consulta, né, com o especialista, peguei os exames que eu tinha, levei, e ele, assim, foi muito taxativo. Na primeira consulta, ele olhou todos os exames, examinou tudo, e falou para mim que não tinha opção. Era cirúrgico, e era cirúrgico, não seria uma cirurgia fácil, era uma cirurgia de risco, um risco muito maior do que uma outra cirurgia qualquer, porque o tumor era muito grande e estava pressionando o coração. Que eu ficaria 10 dias hospitalizada, que eu ficaria 3 dias no CTI, isso se tudo corresse bem. E assim foi, fiz o pré-operatório, foram muitos exames. O acidente foi no dia 27 de agosto, eu passei de setembro até finalzinho de novembro fazendo exames, consultas, e aquilo ali, eu tinha certeza que eu não iria morrer, que não era para a morte, mas eu não sabia qual seria o processo, e era isso que me corroía, mas eu sabia que Deus era comigo, eu sabia que Ele estava comigo, mas eu sofria, eu temia o que viria pela frente, eu temia o que poderia ser até eu chegar à minha vitória. O tempo passou e eu fui à última consulta, já com o risco cirúrgico todo pronto, e o médico falou para mim, isso foi final de novembro,
o médico falou para mim que para eu não me preocupar, porque eu iria me operar só em janeiro, que era para eu passar as festas, final de ano, e em janeiro eu estaria lá para operar. E sempre com esse diagnóstico de que era para eu me preparar, porque não seria nada fácil. Quando foi, aí eu deixei para lá, falei, vou viver meu final de ano, meu Natal, que eu gosto muito de festa, sou muito festeira mesmo. E quando foi numa quinta-feira, eu levantei, fui fazer minha devocional, fui falar com Deus e decidi orar ao Senhor para que o Senhor me curasse. Senhor, eu quero cura, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias lá, que prolongou os anos de vida dele, faz comigo também. Só que Deus, ele não faz do nosso jeito. Antes de eu encerrar essa minha oração, o Senhor me deu os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele não os livrou da fornalha. Ele não fez com que o rei não os jogasse na fornalha, mas ele passou lá dentro da fornalha com eles. Ele esteve lá dentro da fornalha com eles. E essa palavra tirou o peso do meu coração. Essa palavra me fez entender que não adiantaria eu orar para que não chegasse a cirurgia, porque todos os dias eu orava para que não chegasse, mas fez com que eu entendesse que eu passaria, mas que Deus passaria comigo, que Ele estaria comigo em todos os momentos. Isso foi mais ou menos umas 7 horas da manhã. E eu tinha que sair, ia para Petrópolis. Passou 2 horas, eu recebi uma ligação do hospital. Isso era quinta-feira. Se prepara que você vai operar na segunda-feira, dia 17 de dezembro. Eu, assim, o meu mundo girou, né? Porque eu estava preparada para janeiro. Pois bem, no domingo, dia 16 de dezembro, eu me internei. E ali, gente, naquele hospital, eu tive a maior experiência com Deus que eu já pude ter na minha vida. Me internei no domingo de manhã. E ali passei, né, o dia todo. Quando foi à noite, eu comecei a assistir o culto pela internet. Aí eu vi o pastor orando por mim. E aquela oração me trouxe uma força tão grande, mas tão grande. Eu senti Deus da minha vida, assim, de uma maneira tão sobrenatural. E logo depois, pelo WhatsApp, as minhas amigas falando, minha igreja orou por você, orei por você, a gente estava orando, estamos em oração. Queridos, Deus levantou um exército para em oração pela minha vida. Não foi um, não foi 2, foi um exército. Eu senti o poder que tem oração, o poder que tem o povo de Deus clamar pela sua vida. Aquela noite foi uma noite de tanta graça naquele hospital sobre a minha vida que eu mal pude dormir. Mas era uma graça tão grande, que eu me sentia flutuando. Eu sentia Deus assim, com a minha cabeça sobre o colo dele. Tudo porque o Senhor, Ele levantou um exército. O Senhor, Ele fez com que pessoas se movessem, se comovessem pela minha causa. Passou aquela noite, às 8 da manhã, eu já estava indo para o centro cirúrgico. E eu me lembro assim, como se fosse hoje. O anestesista me preparou, aí no corredor, entre a sala de preparo e a sala de cirurgia, ele parou a maca e falou assim comigo. E aí, já fez sua oração? Eu, com toda a calma do mundo, falei para ele assim, tá tranquilo, ele tá aqui, ó, tá comigo. Irmãos, e foi a fala mais sincera que eu já tive. Porque Deus, Ele não mandou que ninguém estivesse comigo. Ele esteve comigo. A presença do Senhor foi real naquele momento. Foi real, foi algo assim, tão tremendo, que é indescritível. É indescritível o que eu vivi com Deus naquele momento. E cheguei no centro cirúrgico, e o médico fez o procedimento, logo eu apaguei, não me lembro de mais nada. Isso era umas 8h30 da manhã. Quando foi às 3 da tarde, eu acordei. Aí acordei, o Wellington estava do meu lado com o Arthur. E eu, assim, a gente acorda meio boba, né?
E dali, irmãos, comecei a viver o meu milagre. Comecei a viver a minha virada. Porque a minha cirurgia, que deveria durar 3 a 4 horas, durou 1h30. E o médico a todo momento falava para mim: foi muito fácil, eu não sei o que aconteceu. Encontramos um caminho que foi muito fácil. A todo momento ele falava isso, a todo momento. E fui para o CTI, né, porque já é de praxe. No CTI, que eu ficaria 3 dias, eu passei apenas as primeiras 24 horas. Dali eu fui para o quarto. O quarto que eu ficaria até 10 dias. No quarto dia, o médico me mandou para casa. No quarto dia, eu fui para casa e ele falou: você quer ir para casa? Eu falei: quero, quem não quer? Então tá, você vai, porque não tem por que te prender aqui. Não tem por que te prender aqui. E eu vim para casa. A recuperação, assim, foi extremamente dolorosa. Passei dias de muitas dores, mas muito feliz porque eu estava viva. Só quem já passou pela beira da morte sabe o que é felicidade de estar vivo. Sabe o que é você respirar, o que é você acordar, né, Diego? Só quem já passou por isso sabe o que é. E o momento em que eu cheguei em casa, era final de ano, véspera de Natal, queridos, eu fui rodeada de muito amor, de muito carinho, sabe? A minha igreja, o meu ministério de família, eu fui abraçada de uma maneira que eu jamais imaginei. A minha família, todo mundo, às vezes tinha fila para entrar e para sair do meu quarto. E isso é o amor de Deus que está sobre as nossas vidas. É a grandeza do Senhor que se põe sobre as nossas vidas para dizer: amem uns aos outros, cuidem-se uns dos outros. E eu vivi isso na pele. Eu pude sentir o que é você ser cuidado pelo seu irmão, o que é você sentir o amor do seu irmão. E o tempo passou e eu ainda precisava do diagnóstico. Eu ainda precisava da biópsia. Porque só a biópsia ia dizer o que eu tinha. Demoraram alguns dias, porque mais ou menos 1 mês, eu peguei o resultado da biópsia, irmãos. E o Deus que não me permitiu morrer nem no acidente, não me permitiu morrer nem na cirurgia, mais uma vez, Ele mostrou que quem tem o controle da minha vida é Ele. Mais uma vez, Ele mostrou que tudo está conforme a vontade dEle. A biópsia daquele tumor, que em todos os exames que eu fiz, me apontavam 7,5 centímetros, 8, me disse que o tumor era um tumor, era uma massa cística, era um cisto, e que ele tinha apenas 4 centímetros. Como explicar um cisto de 8 centímetros reduzido a 4? Não tem explicação, é só Deus. É só o Senhor quem faz. E eu voltei, né, algumas vezes no médico para fazer as consultas de revisão, de rotina. E todas as vezes que ele me olhava, ele dizia: eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve. Um dia eu perguntei para ele: doutor, por que toda a sua previsão não aconteceu? Eram 10 dias de hospital, eu fiquei 4, eram 3 dias de CTI, eu fiquei 1, o tumor que tinha 8 saiu com 4 centímetros. Ele simplesmente virou para mim e reconheceu: Deus, eu não sei, só Deus. E para os médicos que se entendem como, né, toda a medicina, como saber de todas as coisas sobre o corpo humano, levantar a mão para o céu e reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é quem faz. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nosso Deus, porque Ele fez na minha vida, Ele mudou a minha história. E assim eu creio que Ele também vai mudar a sua história. Ele também vai mudar o seu quadro, porque o Senhor, quando Ele nos coloca no deserto, irmãos, é para nos exaltar. É para lá na frente Ele mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. E a palavra do Senhor, quando Ele me trouxe, lá em Isaías,
Isaías 2, quando ele conta a história dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram lançados na fornalha, simplesmente pelo fato de não adorar ao Deus do rei. Penso que eles tremeram. Penso que não foi fácil para eles serem lançados ao fogo, serem lançados à fornalha. Tanto que os homens que os lançaram na fornalha, eles morreram queimados. E os 3 entraram na fornalha, e lá de fora, quem viu o 4º homem com eles lá dentro. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O 4º homem entrou no centro cirúrgico, fez a minha cirurgia, me operou e disse: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, não temas. Esse 4º homem é o homem que operou na minha vida, que quer operar na sua vida, que quer tirar a sua enfermidade, que quer tirar a sua depressão, que quer entrar no seu quadro, independente de qual seja o teu quadro. Ele quer entrar e mudar a história, porque muitas vezes ele não te tira do leito, ele não te tira a sua enfermidade. O milagre não está em simplesmente você acordar e dizer: estou curado, mas o milagre está ele dizer que eu sou contigo. Você vai passar pela cirurgia, você vai passar pelo leito, você vai perder o seu marido que vai sair de casa, mas amanhã eu vou trazer ele de volta, amanhã eu vou te curar, porque o meu nome precisa ser exaltado em todo momento na tua vida. O meu nome precisa ser exaltado em todo momento. Eu sou o Deus que tem o controle. Todo o controle está nas minhas mãos. É dessa maneira que o Senhor disse para mim. É dessa maneira que o Senhor diz para você. Todo o controle está nas minhas mãos. Eu faço segundo a minha vontade. Ainda que a sua vontade, ainda que a minha vontade tenha sido não passar pela cirurgia, ainda que a minha vontade tenha sido não ter um corte nas costas de aproximadamente 17 centímetros, ainda que a minha vontade não tenha sido passar por todo o processo, todas as dores que eu vivi, todos os momentos que eu chorei, não foi a minha vontade. Ainda que essa não tenha sido a minha vontade, o Senhor disse: você vai passar, porque amanhã o meu nome será exaltado. Amanhã a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amanhã eu, o Senhor, eu, o teu Deus, te exaltarei. E dessa maneira, irmãos, eu falo para vocês nesta noite: não descansem, não desistam, porque eu entendo que a minha vitória esteve no momento em que eu decidi lutar pela minha vida. A minha vitória esteve no momento em que eu decidi caminhar, buscar ao Senhor, adorar ao meu Deus, porque a minha dor não era maior do que o meu Deus. Eu decidi viver os planos de Deus para a minha vida, independente se eles me doeriam ou se eles me fariam sorrir. Que nessa noite você entenda que melhor é o fim do que o começo das coisas. Você entenda que melhor é o fim do que o começo. O meu fim, hoje eu estou aqui diante dessa igreja lotada, repleta de pessoas, dizendo que o Senhor me deu vitória, que o Senhor fez com que o nome dele fosse exaltado através da minha vida. Eu não tenho nada, eu não tenho câncer, eu não tenho mais um tumor que me mataria, porque se não fosse aquele acidente, se eu não tivesse batido na serra, eu jamais descobriria que eu tinha um tumor daquele tamanho. Quando eu fosse descobrir, eu já estaria morrendo. Mas o Senhor é aquele que não deixa nada em oculto. O Senhor é aquele que traz à memória tudo aquilo que está escondido. O Senhor é aquele que muda o meu quadro, que transforma a minha vida, que me faz sair de uma cirurgia em janeiro, uma cirurgia muito grande, e em abril estar fazendo o encontro de casais. É aquele que mudou a minha história e me faz a cada dia ter mais forças para viver, mais força para dizer para você que Ele muda a sua história, que Ele transforma o teu quadro. Fica com essa palavra, irmão, em nome de Jesus, não desista. A sua vitória está por vir. A sua vitória virá através daquele que é o Deus, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores.